Vamos deixar pra falar na Daqui a hora. pouquinho a gente vai perder essa explicação. Não, vamos deixar pra falar na hora. Vamos deixar pra falar na hora. Vai rolar, Tudo bem, Vamos lá? tudo bem. Tudo ok? Tudo ok? 1, 2, 3. Boa noite, pessoal! Ainda bem que eu avisei. Cada vez mais forte de novo no ar, tá? Hoje temos uma presença aqui muito ilustre da deputada estadual Janete de Sá, tá? Mas antes, deputada, de fazer toda a apresentação e tudo, nós vamos falar um pouco, dar um papo pro pessoal que tá indo lá assistir o nosso podcast, mas nada de sininho, se né? inscrevendo no canal. Então como é que faz lá pra se inscrever? Aqui embaixo, em algum lugar aqui, vai estar escrito pra você se inscrever no canal e vai ter, depois que você se inscrever, vai aparecer um sininho pra você ativar o sininho ali. Quando você ativar, vai começar a chegar as notificações. Quando a gente for postar um novo vídeo. Quando a gente for subir ao vivo também, vai chegar a notificação. Excelente. Breve Então a faz gente isso vai daí, estar ao tá? vivo, né? Quebra esse galho pra gente aí, se inscreve no canal. E aí, vamos aproveitar logo a deixa e falar da galera que ajuda aqui o programa, né? Pois a gente tem contribui com o 3 programa. patrocinadores, né? 3 patrocinadores. exatamente. Nós estamos crescendo, hein, Jair? Estão ficando cada vez mais forte aqui. Cada vez mais forte, cada vez mais forte. Cada vez mais forte aqui. Nós estamos com 3 patrocinadores agora. E aí, a gente tem o Luran, Fala aí, tem Luran. a Farmic Hã? e tem Ó, a Power King. já tá o Luran aí. São Vamos os falar 3 do Luran. patrocinadores principais aí, são os 3 patrocinadores que nós temos no nosso podcast. O Luran da Smartbox, Luran é um amigo nosso. O Luran, ele trabalha com celulares iPhone e Xiaomi, então se você quer um celular de qualidade, o Luran pode te oferecer. E também aqueles gadgets, né, que relógio, fone de ouvido Bluetooth, esses tipos de acessório. O Luran tem os melhores aí pra te oferecer e é um cara que eu avalio ele, porque ele é um cara íntegro, eu já falei essa história aqui e não vou repetir ela novamente. E aí, quais são os outros, hein? Vamos lá, A gente André. tem a Farmic, é a farmácia de manipulação a melhor do estado. Fala aí, É. a Farmic, você tem carteirinha pra falar dela? A Farmic, você tem até ela- carteirinha de sócio da A Farmic lá? Farmic, não, mas eu pego meu manipulado lá. A Farmic só tem 35 anos no mercado, tá? É a farmácia de manipulação que mais cresceu aqui no estado e tem já uma bagagem aí muito grande para se intitular ali entre a melhor farmácia de manipulação do estado. Pessoal, quem quiser preparar os seus manipulados, seus medicamentos, entra lá em contato com a Farmic e fala que viu aqui no programa Cada Vez Mais Forte que rola um agradozinho, rola um E a Farmic descontozinho, né? se destaca também pela confiabilidade, né? Qualidade. Rapaz, qualidade Qualidade. do produto. Então você pode ter certeza que lá eles vão te entregar exatamente aquilo que o seu médico prescreveu pra você. E aí temos o outro patrocinador também. O outro patrocinador é a Power King. Power King. Pega Power aí as King? garrafas aí. Aliás, vamos fazer o seguinte. O Vamos pegar aqui, convidado, vamos pegar convidado aquele ganha presentinho, presente aquele também. presentinho. O convidado ganha presente também. Então tem os presentes aqui da Power King. Ó, esse aqui é patrocinado pela Power King. Oh, que bacana. Inclusive, ela tá ganhando aquela novidade, ô Jair. Exatamente. Aquela novidade Ó, ela tá uma ganhando, quer ver? garrafinha, que aí, o deputado, ele coloca logo que a pessoa quiser, tá? Então, vocês empresários que querem presentear seus colaboradores com a logo da empresa, eles fazem garrafas coqueteleiras. E essa aí, deputada, Essa é um presente essa daí especial. é segredo. Você vai ter um segredo nela. Ó, a senhora que tá sempre pegando estrada e precisa, às vezes, bater uma vitamina, isso aí é uma coqueteleira que bate a banana sem precisar estar no liquidificador. E faz um shake, nós fizemos... Não. Olha a cara dela, ela não tá acreditando eles- também, tá igual a gente. A gente fez Eu a também não apresentação acreditei, não. aqui, a apresentação aqui ao vivo com o proprietário da Power King. Ele coloca a banana sem nada, bate, a banana vira uma pasta. Aí ele coloca água e aí coloca o whey protein. E aí bate novamente. Naturalmente pelo formato, né? Exatamente. Esse formato aí que é um Fica- segredo. Fica Arredondado. igual tivesse batido no liquidificador. Não tem nenhum pedacinho da fruta. Nessas viagens que a senhora faz aí Uma direto coisa aí pro interior. importantíssima tem. Ela dificulta a proliferação de bactérias. Exato, porque Porque ela não tem emendas. cantinho, né? Não tem cantos. Aham. E é justamente isso um dos segredos, né? De ter. Então, ó, o convidado tem presente, mas tem mais presente, deputado. Tem mais Tá presente bom. aí? Isso, Hoje tem exatamente. presente especial? Tem É aquela presente especial. patrocinadora secreta? Na verdade, ó, isso é um presente que tem na minha loja, Instituto Jair Gomes. São 2 presentes, tá? Eu sei que Olha eu sei só, que a não se deputada, deixar cair, eu rapaz. sei que a deputada gosta de atividade física. Eu pessoalmente conheci a deputada numa academia, treinando também. Verdade. E ó, esse aqui é um bifásico, um fluido protetor solar e protetor anticorrosão. A senhora vai fazer atividade física,
passa no cabelo antes da atividade, principalmente no rabo de cavalo que fica aqui atrás batendo na pele. Pode cheirar também, é cheirosíssimo. Coisa boa. Esse aí é aquele também que a galera usa pra piscina? Coisa Exatamente. É um antitérmico, protetor, anticorrosão, suor, protege da piscina. Exatamente, a galera vai pra piscina É aí da que sua tem empresa? muita... Não, essa aí é da Patrícia Pimentel, Patrícia Pimentel. a minha esposa, tá? Ela é uma cabeleireira que já está no mercado aí há mais de 20 anos e ela Ou criou então, essa linha. tá tudo Tá pro tudo mesmo, dentro de pro mesmo casa, caixa. É, tira do bolso esquerdo e coloca no direito. Exato. E esse, como eu Ele sei... tem bom gosto, menino. Este, eu sei como a deputada gosta de atividade física, é um gel termogênico. Aí, que agora vai leva pro o meu bolso nome. direito. Agora vai pro bolso direito. aí, Gel termogênico Jair Gomes. O que a senhora faz, Belo deputada? casal. Esse eu já bela sei até dupla. explicar. Esse eu já sei Fala, explicar. fala. Se a senhora vai fazer atividade física, por exemplo, vai treinar perna. A senhora pode passar na perna, na coxa, o músculo que a senhora vai treinar e vai dar aquele pump. Esse é o nome? Aumenta a circulação Aumenta sanguínea. a circulação sanguínea. Vai te ajudar na atividade física, na força. Há um aquecimento da região, então com isso há um desprendimento das moléculas de gordura. Delícia, Ajuda a emagrecer, ajuda a perder retenção de líquido, tá? Ele tem uma penetração muito grande na pele, então ele ameniza estrias e ameniza a pele flácida, sabe? Sim. Então, tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom, amém. A deputada vai sair daqui carregando 2 sacolinhas hoje. Mas também tem presente pra você. Exatamente, agora vem cá. Aí, O convidado aí, também aí, tem. aí a gente gosta. Tem que pegar a camisa, mas você tem que entrar na causa animal. É. Pra você. Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos A conversar, esposa vamos dele, entender. eu sei que gosta de Tem uma animais. camisa para o Jair. Nossa. É uma camisa do Cadeia para Maus Tratos. Cadeia. Mas essa daí Animais. é XXL, né? Essa daí é aquela nossa causa GGG, animal né? A nossa causa é animal. Porque pra dar esse menino aqui tem que ser grande. Muito obrigado, deputada. E aí, a senhora trouxe Eu também um trouxe presente para fazer presentinho parte. pro programa. Olha! Arte, que eu vou entregar a vocês. Eu sou embaixadora da Causa Animal no Espírito Santo. É um grupo de deputadas, tanto estadual como federal, que fazem um trabalho, vereadores também, nos mais diversos estados. Cada estado tem um representante e nós fazemos esse trabalho com legislações, com políticas públicas e várias situações que envolvem, inclusive, o governo federal no sentido de estar aportando recursos na causa animal. É um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo e que ele tem crescido bastante, e eu fico muito feliz em ter sido escolhida neste grupo por conta do trabalho que a gente faz há algum tempo aqui no Estado, da CPI que investiga maus tratos de animais, de ser escolhida no Estado para ser embaixadora dessa causa no Espírito Santo. Nossa. Eu vou deixar com vocês esse quadro assinado E aqui, por nós, assinado aqui, ó. para guardar nos anais da história do podcast, do programa. Vamos ter que botar uma estante aqui agora aqui atrás. Já tá na hora aqui. de colocar a estante, né? Começando a ficar Isso, apertado. fica bacana, Aí hein? tem vértebra da doutora aqui, ó. A fisioterapeuta deu uma Fisioterapeuta vértebra. deixou a vértebra. O outro médico deixou aqui, ó. Cadê o martelinho? Tem um martelinho Cadê o também do Tá neurocirurgião, por aqui, né? martelinho em algum lugar. Tem um martelinho de reflexo Então, do a gente neurocirurgião. precisa preparar tudo aqui. A gente vai preparar tudo aqui e vamos começar a deixar nossos centralizado esse presentes. quadro, né, cara? Quadro lindo. Quadro cara. bonito, quadro muito, muito bonito. Muito obrigado, deputada. Feito com muito carinho. É uma camisa, é a minha camisa. Aí, aproveitando aqui, olha, a embaixadora para Do falar Cadeia para Maus do Tratos. Cadeia para os Maus Tratos. Explica pra gente esse projeto do Cadeia para os Maus Tratos. Qual é essa bandeira? O que essa bandeira defende em palavras rápidas para quem não conhece ainda aprender? Nós observamos que os animais ainda são muito maltratados e entregues à própria sorte pelo poder público e pelas pessoas no Brasil. Existe um descaso com os animais que até então eram tidos como seres que não eram sencientes, que não sentiam nada, que não tinham as mesmas sensações e sensibilidades que um ser humano tem. E por conta dessas questões históricas, os animais eles foram relegados ao segundo plano. Hoje nós temos todo um trabalho que envolve grupo de ativistas, de protetores da causa animal, que acabaram indo para o poder público, se candidatando, se tornando deputados, deputadas, senadores, deputados federais,
que trabalham, e vereadores também, que trabalham essas questões do ponto de vista do traçado de políticas públicas para estar lidando com a causa animal. E no Estado, nós temos o nosso trabalho, que começou lá atrás com a criação do Código de Proteção e Defesa dos Animais. Nós temos um código no Espírito Santo, que infelizmente a legislação, ela ainda em muitos lugares, e o Brasil tem essa dificuldade de uma legislação, muitas vezes, ela ser negligenciada pelas pessoas que, por não conhecerem, muitas vezes pelo poder público, mas nós temos o Código de Proteção, sempre que há um problema, sempre que se tem, que as pessoas têm que ir buscar na lei, buscar no Poder Judiciário, buscar os direitos do animal, ele tem um Código de Proteção e de Defesa dos Animais, que foi uma legislação que a gente apresentou em 2003, em 2004, salvo engano, se tornou lei e é o que está em vigor no nosso Estado. No meu 4º mandato, eu estou no 6º mandato de deputada estadual, eu me dediquei mais à causa, me dediquei bastante à causa animal. Claro que eu tenho outras questões. Sim, claro. Né? Eu trabalho o combate às violências contra as mulheres, o fortalecimento da agricultura familiar no nosso estado, porque todos os municípios nossos, dos 78, 77 municípios, têm produção de ou café, ou algum produto agrícola. Não, a parte agrícola aqui do estado é muito forte, né? É muito forte, a parte interior. agrícola e da pecuária também é forte, de suínos. Mas nós temos, na maioria dos nossos municípios, produção de café. Na região mais alta, café arábica, na região mais quente, café conilon. Somos o maior produtor de café conilon do Brasil. Quiçá que não do mundo, mas de café arábica nós estamos em 3º lugar, produzimos bons cafés. Então, eu trabalho essas questões, mas eu tenho um foco na causa animal. Exatamente porque... Ela seria, então, a sua principal bandeira hoje. Ela é a minha principal bandeira, uma das minhas principais bandeiras hoje, junto com a defesa das mulheres, que também sofrem com a violência, uma violência muito grande, as mais diversas violências, mas um destaque para a violência familiar e doméstica, que é que tem matado muitas mulheres em nosso estado. Então, também tem um trabalho grande nessa direção, mas a causa animal, ela ficou esquecida por um bom tempo, por muitas pessoas. Mas os protetores sempre vigilantes, sempre cobrando posicionamentos das casas legislativas, e aí nós nos juntamos à proteção animal, todos aqueles que gostam, que defendem essa proteção dos animais, esse respeito que o ser humano deva ter aos animais, que o poder público deva ter para com os animais. Então, nós entramos com a CPI que investiga maus tratos de animais no Espírito Santo, porque a gente não dava conta de tanta denúncia de maus tratos. E a gente viu a necessidade de criar essa CPI. Já tem 2 mandatos que a gente vem renovando esse trabalho com a CPI dos maus tratos. Este ano nós entramos de novo, que é uma CPI que ela atua quando demandada. Então, deputada, é justamente isso da CPI. Eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta em relação a isso. Cara, eu já participei de uma ação junto com a CPI, com o braço direito da deputada, o Juarez, que fica de frente lá na ação da CPI. E assim, é muito gratificante saber que tem pessoas voltadas para isso. Porque eu sou um protetor animal, hoje eu não atuo tanto por causa dos meus afazeres de trabalho, sabe? Mas assim, às vezes a gente via algo errado com algum animal e não tinha como. Como é que a gente vai bater na casa da pessoa, reclamar, chamava a polícia também não tinha poder para isso. Aí com a deputada, não. A CPI, ela deu margem para que nós fôssemos com a CPI acionasse a polícia. A CPI leva um veterinário junto, e se o veterinário constatar que há maus tratos ali no local, é dali se recolhe o animal e o cidadão, o dono do animal, vai para cadeia. Na verdade, vai para cadeia, entre aspas, né, deputada? E é justamente isso que eu gostaria de perguntar. A CPI, ela atua. Pega o cidadão lá que estava em maus tratos com o animal. Ele vai para a delegacia. Ele responde, às vezes fica lá 1, 2 dias lá preso, mas logo depois é solto. O que falta, fora a CPI,
para que esses cidadãos que cometem essas atrocidades com os cães, e são várias atrocidades, cara. Desde Estupro, criação de maus tratos. Criar animal para poder colocar para brigar, um animal até matar o outro. Exato. Animais até de porte diferente. Pega uma fêmea de uma raça e coloca lá para cruzar cio atrás de cio. Aí você vai ver o filhote é lindo, né? Mas a mãe caquética, cheia de doença já, porque um cio atrás de cio cruzando. Então, o que a senhora acha que falta, fora esse trabalho brilhante da CPI, para que esses criminosos fiquem atrás das grades? É preciso contar a história, né? É preciso contar a história para que as pessoas entendam. Exato. E a gente quer esclarecer isso. Não tinha nada e como que a gente vem avançando nesse processo. Nós criamos a CPI e criamos hoje a Comissão de Proteção e Defesa Animal. São duas questões diferentes. Como que funciona a CPI dos maus tratos contra os animais? Nós somos demandados. Há uma denúncia de maus tratos, nós investigamos essa denúncia, verificamos se procede. Porque muitas vezes não procede. Sim. Muitas vezes é uma briga de vizinho, muitas vezes o vizinho está incomodado com o latido do animal, muitas vezes muitos animais em determinado perímetro urbano incomoda a vizinhança. Até nisso tem fake news, né? Tem muito problema. Mas tem casos, esses são poucos esses casos. Tem muitos casos de violência, de desfile golpes contra o animal, de tiro, de estupro, de retirada de um membro, de matança de animal, envenenamento. Nós, chegando à denúncia, nós verificamos a veracidade da denúncia e, encontrando qualquer indício de veracidade, nós sempre buscamos que o denunciante abra um boletim de ocorrência numa delegacia mais próxima ou online. Porque com esse boletim, dependendo do caso denunciado, nós podemos pedir, inclusive, um pedido de busca e apreensão. Nós conseguimos entrar um mandato para poder entrar dentro daquela residência, querendo ou não, dentro, claro, que dos parâmetros da lei, o morador deixando ou não, nós temos o direito de estar adentrando naquela residência para ver a situação, aquele quadro, e já fizemos isso. Várias vezes. Eu estive em uma delas. Várias vezes. Então, é por isso que nós precisamos do boletim da ocorrência, para que a gente possa conseguir os instrumentos legais, fazer uma operação mais robusta. E aí, com essa operação robusta, quem a gente elenca para ir nessa operação mais robusta? O delegado responsável pela pasta. Normalmente, a Delegacia de Meio Ambiente, e no que tem a coordenação de bem-estar animal, que hoje, inclusive, está desfalcada. Nós estamos fazendo gestão junto ao chefe de polícia para que recomponha o quadro, o efetivo, inclusive os instrumentos, como viaturas. A Delegacia do Meio Ambiente, ela está desfalcada por quê? Eles remanejaram os delegados para outras funções, é isso? Nós temos deficiência de quadro, nós temos um déficit no quadro de policiais civis, no nosso estado de escrivãos, de investigadores, de delegados. Nós temos um déficit. Da Polícia Militar também. E tem, exatamente. Também, né? E tem delegado que responde por 2, 3 delegacias. E fica difícil numa operação. Verdade. Tem aquele trabalho também do delegado online, eu acho que é. Exatamente. Online, então, de uma certa central e atendem 2, 3, 4 Exatamente. DPJs. Então, se tem operações que requer que o delegado vá, que o investigador vá. E ali nós colhemos as provas. A gente tem a clareza do que está acontecendo. E, em geral, havendo o flagrante, a pessoa é conduzida para a delegacia, se abre um processo investigatório, ouve-se as testemunhas, e em detectando, porque nós levamos também agentes do Poder Público Municipal, tem municípios que têm a gerência de bem-estar animal, Vila Velha tem, Cariacica tem, uma coordenação, a Serra tem. Então, alguns municípios da Grande Vitória possuem uma gerência ou uma coordenação de bem-estar animal. E aí a gente leva sempre alguns agentes dessas coordenações ou gerência, um médico veterinário, o Conselho Regional de Medicina Veterinária também nos acompanha, e ali nós identificamos se há maus tratos contra os animais, porque tem o que caracteriza os maus tratos, ou não, se está em situação insalubre, se está numa corrente muito curta em que dificulta a locomoção daquele animal, se o animal está desnutrido, se o animal não está alimentado, se o animal está ferido. Tem várias situações que caracterizam
se o animal está doente, se ele está em situação de maus tratos ou não. Estando em situação de maus tratos, aquela pessoa, isso sendo pego em flagrante, ela é conduzida para uma delegacia e ela vai responder ao final da investigação, tem um relatório final, que é remetido para a CPI e conduzido para o Ministério Público oferecer denúncia. O que é oferecer denúncia? Ele oferece uma denúncia à Justiça pedindo abertura de processo criminal com os indiciamentos que foram solicitados, sugeridos pela CPI e no próprio relatório final, que é fruto da investigação. E ali, quando é um flagrante, como foi o caso do estupro que aconteceu dias passados no município de Piúma, o elemento criminoso, porque ali não foi nem possível, né? Porque foi tudo filmado. Então eu gosto de falar que uma pessoa que faz mal a um animal faz mal a um ser humano também. Claro. Porque um animal é um ser indefeso. Poderia ter estuprado uma criança. Ou um idoso. Ele foi pego em flagrante, ele foi conduzido para a delegacia, ele foi preso, mas nós temos um problema sério, que são as audiências de custódia. Nossa. E na audiência de custódia, às vezes o juiz interpreta que é aquele crime de pequeno potencial ofensivo. E aí ele acaba soltando o meliante para responder pelo crime solto em liberdade. E isso é muito ruim. Nós temos hoje a Lei Sanção, que determina que quem maltrata no Brasil cães e gatos pode ficar preso de 2 a 5 anos de prisão. Mas isso é quando transita em julgado. Não fica preso de imediato. É preso, tem uma avaliação na audiência de custódia e, dependendo do juiz, da análise do juiz, em geral, se torna um trabalho social. Essa pessoa... Não, o trabalho social não entra nesse caso. Não entra. Este elemento, ele é solto, responde solto àquela questão. Quando julgar, vai dar a sentença. E aí sim, ele vai preso por 2 ou 5 anos. Casos que são inferiores a 2 anos, eles podem ser passíveis de uma transação penal, que se chama. E aí o Ministério Público determina como é que vai fazer essa transação. Se ele paga multa por aquele ato em trabalhos comunitários ou trabalhos cuidando de animal ou com alimento. O Ministério Público ele determina qual a pena que ele pode estar transacionando se não for aquilo, se for caso que não caiba, se for algum caso que não caiba dentro desse período de 2 a 5 anos de prisão. Se for alguma coisa que entre numa penalização menor, numa pena menor, mais de 2 a 5 anos de prisão, em geral cabe prisão por maus tratos de animais, pessoa sendo indiciada por maus tratos, cabe essa pena. Agora sim, deixa eu te e vai fazer preso fazer uma mesmo. pergunta. Só que tem que transitar em julgado, tem que chegar o processo tem que ser julgado. E tem um período para ser julgado, porque cabe, né, cabe recurso, a todos nós, cabe a defesa, as pessoas constituem advogado, defensores públicos, e aí cabe a defesa apresentar as suas argumentações. Eu tenho algumas pessoas que são, para complementar o raciocínio da deputada, tem algumas pessoas que são apaixonadas por animais, não são protetoras, mas elas têm amam os animais. Amam os animais, mas elas deturpam um pouco a ideia de que a CPI ela teria o poder para ir lá prender, deixar a pessoa presa, e aí depois essa pessoa é solta por causa que a senhora brilhantemente está explicando aqui, por causa da audiência de custódia. Questões legais. Só. Da audiência de custódia, o juiz interpreta de uma forma que ele não tem perigo à sociedade e deixa ele solto. E essas pessoas, mesmas pessoas chegam a mim e falam, pô, mas vem cá, a CPI lá, por que não deixou ele preso? E é importante a senhora explicar. Porque falta às pessoas, muitas vezes, CPI, o verdade, conhecimento. Uma agilidade para a coisa. Exatamente. Ela dá luz, agilidade e ela faz com que as coisas aconteçam. Ela faz com que as coisas aconteçam. Mas quem prende em flagrante é o delegado. É o delegado. E o trâmite tem que quem acontecer mantém preso, vai ficar... Porque em flagrante tem prazo, 15 dias. Vai ficar preso, quem determina se vai ficar preso ou não... É a justiça, é o juiz.
Não é essa a CPI, eu sou deputada. A CPI é formada por deputados e por servidores públicos que compõem a CPI e a comissão permanente, que já é um avanço na CPI, que nós vamos falar dela também, mas já é um avanço. Então, o que eu estava dizendo? Infelizmente, nós trabalhamos para prender e a justiça solta. Assim como a justiça faz isso com outros nos casos, intrinseca com outros casos. E isso deixa a gente muito frustrado, angustiado, porque não é justo que um elemento maior, consciente, estupre uma cadela pequenininha que vai machucar. Pode, inclusive, haver uma perfuração na parte genital desse animal e ela ter uma infecção generalizada e vir a óbito por conta desse estupro. Absurdo. Um animal muitas vezes menor e com a genitália que não comporta receber uma genitália humana. Então isso é uma maldade, é uma crueldade, é incabível que alguém tenha a coragem de cometer um ato tão desumano, tão ruim, tão perverso como esse. Mas, infelizmente, existem pessoas que cometem zoofilia, e zoofilia é crime. É crime? Né? É crime, é maus tratos, e também precisa essas pessoas serem punidas. De uma forma ou de outra, essas pessoas, elas sofrem processos judiciais. Elas têm que constituir advogado, e se elas forem, se no processo concluir pela culpa, pelo pedido nosso de indiciamento por maus tratos, essa pessoa vai sofrer as penalidades da lei, que é prisão de 2 a 5 anos. Agora, deputado, deixa eu fazer uma pergunta. Quando os animais estão em situação de risco e tudo mais, na casa de alguém, na residência de alguém, aí a gente tem a denúncia e tal, é mais fácil até mais fácil de conseguir chegar. Agora, quando você tem um cara que pratica mal os animais de rua, que às vezes ele tá praticando mal o animal aqui, e depois, daqui a uma semana, ele tá chutando o outro cachorro lá no outro lado, daqui a pouco ele tá tacando fogo num outro que tá lá no outro canto. Esse tipo de trabalho, desse tipo de indivíduo, é mais difícil de filtrar através da CPI. É mais difícil de filtrar, mas havendo a denúncia, nós vamos atrás dele. Né? Nós tivemos um caso de um jovem de 20 anos, que no município de Linhares, saía com um canivete pra rua, esfaqueou um cachorro, o cachorro não veio a óbito, porque ele foi atendido por uma ONG, um cachorro que também não devia estar na rua, porque ele tinha tutor, ele tem uma tutora, quer dizer, a tutora também tem culpa nesse episódio, porque o animal não podia estar solto. Sim. Ele foi ouvido na CPI. Nós fomos rastrear, tivemos um outro caso em Cariacica, que nós estamos estudando como vamos chamar na CPI, vai vir também, porque é um menor. Então não pode ser gravado, mas é tudo. Nós temos que fazer uma reunião que não pode ela ser pública em decorrência de se tratar de um menor. E aí, no caso dele, é uma infração. Não trata ainda, não é quando é menor pelo Estatuto de Defesa do Menor, de Proteção e Defesa do Menor, não é crime, é infração. É infração. No caso dos menores, os pais não podem ser responsabilizados, não? Aí quem vai determinar é o Ministério Público. Como que esse menor estava, em que situação esse menor estava, se esse menor ele era instigado, muito, não, se o pai sabia, sabia ou não, né? Quem que orientou a tomar aquela atitude, que deu aquele objeto importante, né? Então tem que fazer uma investigação, porque você não pode sair prendendo também um pai ou uma mãe, que muitas vezes não tem nem ele ideia não tem ideia nem do que aconteceu, estava acontecendo, por que aquele filho tomou aquela atitude. Ô, deputada, como é que fica a questão das carroças nos municípios? Há um tempo atrás, eu recebi a informação de que na Serra, né? Acho que foi o primeiro município? Não. Como é que foi? Não. Existe uma lei hoje, eu estou com ela aqui, inclusive eu gostaria de deixar com vocês, que ela impede a circulação de animais em cidades, municípios, com mais de 100 mil habitantes. Se aquele município então, por exemplo, mais a Vila de 100 Velha mil, da Vida não pode. Não poderia ter circulação de carroça. A lei diz isso claramente, que não pode ter circulação de animais em vias públicas
em municípios com mais de 100 mil habitantes. Isso significa o quê? Que não pode ter tração animal, nada sendo conduzido com tração animal naqueles municípios com mais de 100 mil habitantes. Só que a nós cabe fazer a lei. Ao município cabe disciplinar a lei. Então, o município, como é que ele tem que fazer? Bom, tem uma lei que impede. O que eu vou fazer com as pessoas que têm carroça se tem uma lei proibindo que esses animais circulem, que tenha tração animal, né, esses fretes em carroça por tração animal? Eu sou criado ali em Guaranhuns, ali no meu bairro lá, até hoje tem lá. Pois é. Mas aí tem esses carroceiros que o único meio de sustentar a família é aquela atividade. Então, por isso que cabe ao município disciplinar a lei. Então, o que ele tem que fazer? Já que tem uma lei proibindo, ele tem que chamar esses carroceiros, conversar com esses carroceiros e treinar para uma outra atividade. Primeiro, adquirir esse produto, indenizar, porque a lei prevê tudo isso. Essa pessoa, essa família, daquele bem que ele vai perder, ou troca. Olha, o senhor não vai ter atração animal, mas nós vamos fazer, chama um cavalo de lata, de aço, né? Ou uma moto com uma carroceria, de repente abrir ou umas facilidades para um cavalo de aço moto, que chama, né? Nós temos até a foto, porque isso já tem em outros estados, que é um equipamento que tem uma tração de motor e que puxa uma carroça, mas não é um animal, não é um animal vivo. E isso tudo pode ser feito, isso tudo pode ser buscado experiência nos municípios, ser trazido para cá, mas depende do poder público se envolver para poder tirar esse sofrimento dos animais. O animal cavalo, ele suporta carga, mas ele não suporta carga todo dia, o tempo todo, se alimentando mal, sem beber água, e cargas muito pesadas, com um peso extenuante que aquele animal não consegue suportar, porque o tutor daquele animal, que eles chamam de dono, ainda como se o animal fosse um escravo, ele nem tem noção do peso, ele não tem noção do peso que um animal daquele suporta, um animal que não tem nenhum tratamento com o médico veterinário. Então, isso não é o papel do Estado, é o papel do município. Está fiscalizando, e para isso o município tem os municípios, né, da Grande Vitória, porque os municípios que não podem ter esse tipo de animais ou fretes com tração animal circulando em cidades com mais de 100 mil habitantes. São municípios como Vitória, que já não tem, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, acredito que Viana já passou de 100 mil, São Mateus, Linhares, Colatina, nós sabemos de Cachoeiro de Itapemirim, de esses municípios que têm mais de 100 mil habitantes. A gente compreende as pessoas que moram na roça e que só tem seu cavalinho para vir na cidade comprar no supermercado mercadoria. Mas o cavalo suporta o ser humano. Ele carrega carga. Ele não suporta, são cargas extenuantes. É a maldade humana de fazer aquele animal de escravo para poder dali tirar o sustento da família. Tem outros mecanismos, essas pessoas, nós não queremos também que essas pessoas fiquem desamparadas e não tem de onde tirar o sustento, mas a prefeitura pode, se aquela pessoa é muito idosa, o tutor daquele animal é muito idoso, pode treinar alguém da família, pode estar treinando, né, para uma outra atividade, está colocando num programa de absorção dessa pessoa numa outra atividade. Agora pra gente poder quebrar um pouquinho o clima, pra gente poder rir um pouquinho, tem um menino lá do bairro, lá de Guaranhuns, eu não vou falar o nome dele aqui não, ele tinha um burrinho lá e ele tinha a carrocinha.
Aí quando ele ia pro barzinho lá de perto de casa, perto da minha casa, na rua da minha casa tinha um barzinho. Ele tomava todos no barzinho. Era só ele subir na carroça que o burro levava ele pra casa. Claro. Já sabia o Já caminho. sabia o caminho, Já né? sabia o caminho. Ele subia na carroça, só dele subir em cima, o burrinho já começava a andar devagarzinho. Mas aí nesse levava caso, ele pra né, casa. só levando ele, beleza. Levava ele entrava dentro do quintal dele, levava ele até dentro do quintal, assim. Deixava ele lá, a já chegava em casa. A já. situação ruim, cara, é que uma que eu O presenciei burrinho na trabalhava com Serra... ele o dia todo também. Uma Era o que dia eu todo presenciei passando, na Serra carregando uma carro. vez, um sol extenuante, assim, de meio-dia, uma O hora. animal arreia. Cara, e um cavalo, assim, caquético, já velho, todo arrebentado, sabe? E muita carga, muita resto de obra em cima da carroça. E o tiozinho que tava em cima, sentando pau, não era nem chicote, era um pau mesmo, E a batendo no falta de água. E aí eu parei... Mas esse tiozinho, eu nunca vi ele bater no cavalo dele, não. Ele só falava o cavalo ia. O bichinho era obediente. Mas o cavalo faz isso. Faz. Porque o animal, ele sabe o caminho de casa. Aham. Nós temos um problema sério por conta disso. As pessoas, especialmente no interior, substituíram o cavalo pela moto. Bebiam, subiam no cavalo e chegavam fácil em casa. Continuam Agora, com a bebendo, moto, não sobem chega, na não. moto e nós temos um número de acidentes Acidente. muito elevados exatamente por conta disso. Dessa confusão que existe, que você vai chegar em casa pilotando uma moto ou um carro, que você pode não correr o risco de um acidente. É claro que você corre o risco de um acidente. O cavalo não, o cavalo sabe o caminho de casa direitinho e te leva. Deputado, Mas pra gente... moto não. Pra gente finalizar, essa questão das carroças, então, a CPI, ela não tem como atuar nisso daí, até porque já se tornou uma lei, e aí é uma questão dos municípios Se adequarem. É uma lei de 2017. Olha, tem tempo. Já era para já. muito tempo isso já ter sido disciplinado nos Era pra se municípios. adequar. Então, A lei nem fala em carroça. Agora- a lei fala que não pode haver circulação De de veículo, não. animais de grande porte. Aí fala equinos, fala caprinos, fala os animais que não podem, bovinos, em perímetro urbano com mais de 100 mil habitantes. Mas aí, deputado, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não Em li essa em lei. perímetro urbano e Nem municípios com mais de 100 mil habitantes. aquele grupo de cavaleira, aquela galera que passa. nem Aquilo aquele ali, sentido. não, aquilo pode circular. Nós não somos contra aos grupos de cavaleiros. Porque eu pelo vou te que dizer. parece aí no que a senhora falou, me dava a impressão de que não pode Não, mas pode circular no animal. no Mas é caso, relacionado a no caso carroça de relacionado relacionado ao trabalho, ao né? trabalho. Aham. E não a uma atividade que eu vou te dizer, tem muitos tropeiros, muitas pessoas que gostam de fazer suas cavalgadas, que tratam o seu Trata do cavalo, a animal. sua melhor até do que a esposa, que não deviam, né? Que tratam igual, mas que tratam, dá banho nesse animal, que tem um cuidado com esse animal, que sempre está trocando a ferradura. Agora, infelizmente, tem algumas pessoas no meio que vêm, inclusive, para uma romaria e o animal anda, caminha muitas vezes sem a ferradura, quilômetros por quilômetros, fica exausto e acaba colapsando e falecendo. Nós já tivemos vários casos, tivemos discussões na Romaria dos Animais, junto o convento que tem a Romaria dos Animais, para poder evitar esse problema, fornecendo água em todo o trajeto para os animais, porque o animal vai desidratando e ele entra em falência. Né? Então, mas a maioria dessas cavalgadas, dessas caminhadas, né, os cavaleiros e as cavaleiras, eles têm esse cuidado com o animal. Isso não é normalmente a exceção é que é o maltrato, e esse nós combatemos. Deputada, essa semana tive o prazer de estar lá presente na criação da Comissão do Bem-Estar e Proteção Animal, tá? Nessa questão específica das carroças, até porque é uma dúvida que eu tô querendo tirar, eu acredito que vai ser dúvida de várias pessoas. A comissão, ela pode ajudar a cobrar os municípios em relação às carroças? Sim. Por isso nós criamos, como a gente viu, que algumas coisas não evoluíam, porque a CPI... Mesmo com lei, a né? diferença da CPI... A diferença da CPI e da comissão. A CPI, ela atua quando ela é demandada. Em cima da denúncia. Denunciou, a CPI verifica o conteúdo da denúncia, tendo veracidade, a CPI faz as ações. E ali a CPI, ela tem o poder
de levar, inclusive, a polícia para que aquela pessoa seja presa, aquele suspeito seja presa, leva o animal para poder fazer, inclusive, uma perícia para verificar o conteúdo que aquele animal ingeriu, se ele foi envenenado ou não. Então, ela atua pela demanda. Já a comissão permanente, que é um fato inédito na Assembleia Legislativa, novo, uma conquista das pessoas que gostam dos animais, é a Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar Animal. Ela é a fiscalizadora. Aí ela vai fiscalizar por que Vila Velha, por que Cariacica, por que Serra, por que municípios. Não estou assim querendo dizer só esses municípios, não. Sim. Que são os que têm mais de 100 mil habitantes. Não se adequar à lei. Se está faltando isso na lei, então nós vamos mudar a lei. Porque agora nós temos uma comissão para fiscalizar e lá cobrar do município por que a lei não está em vigor. Não está sendo cumprida. Então talvez tenha que dar um prazo para adequar. Vamos ver se o prazo que está aqui na lei, né, se ele for o suficiente. Por quê? Porque aqui diz, né, as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por dotação orçamentárias próprias dos municípios. Então aqui deixa claro, a lei entra em vigor na publicação dela. Mas é claro que teve, a gente pode dizer, bom, mas nós não tivemos um prazo. Então nós vamos pegar e verificar agora com comissão o porquê, com cada município, aonde está funcionando, aonde não está funcionando, não só essa, mas como outras legislações, como o Código de Proteção Animal também. A comissão ela consegue atuar na prevenção. Na prevenção. E a CPI atua quando já quando acontece o fato. Infelizmente, porque atua em cima da denúncia do fato. A CPI, a comissão atua com políticas públicas, a prevenção, fiscalização. Por isso a importância dela. E essa comissão permanente que a senhora frisou, ela vai passar, então, ela passa de governo para governo. Ela não vai, ela vai ser perene agora. Ela então. É perene. A CPI não. A CPI tem início, meio e fim. A CPI tem um momento. Acaba a legislatura, ela acaba. Eu tenho que estar pedindo para renovar. Acaba, porque eu sou amante da causa animal, então criei outra. Acaba uma, eu crio outra em cima do mesmo fato, porque as denúncias continuam. Mas a comissão não. A comissão ela é permanente, ela é fiscalizadora. E ela é necessaríssima. Nós então, fizemos... se a gente fizesse se a gente conseguisse pegar essa comissão e dar a ela o valor que ela merece, fazendo um bom trabalho de comissão, talvez daqui no próximo mandato você não precisasse fazer outra CPI. Exatamente. Porque a própria comissão já ia fazer vai para exatamente. Mas a CPI ela é interessante porque ela tem este poder de polícia que a comissão não tem. Faz também, mas não tão de imediato como ela. Porque CPI ela tem prazo para acabar, então tem que ser rápido, tem que correr. É interessante o papel da CPI, mas a comissão ela é perene. Hoje eu estou deputada. Na próxima legislatura, outro deputado que também é amante da causa animal, ele abraça a comissão. Ele pode abraçar a comissão e ele presidir a comissão. Alguém vai ter que presidir. Sim. Porque ela vai estar lá com espaço, 3 titulares, 3 suplentes, 2 procuradores para estudar os casos, com um consultor temático para estudar o tema e trazer proposituras de controle de bem-estar animal, de políticas públicas que ele pinça em todo o estado e fora de nosso país, experiências exitosas, experiências que não deram certo. Então, assim, é um trabalho maior e um trabalho de prevenção. Falando sobre prevenção e falando sobre a comissão ainda, a comissão tem alguma coisa nessa questão de castração de animais, de animais de rua, ou até de imposição de castração em algum sentido para algum tipo de tutor? Isso foi uma das perguntas, né, que fizeram. Né? Às vezes tem uns tutores por aí que eles usam os animais para procriação ali, às vezes aquela coisa toda ali e tal. Às vezes você entra com a castração num animal desse e cessa com isso também. Mas ele cuida até bem, mas ele usa desse jeito. Mas nós não ele podemos. Usa para. Nós não podemos. Ele usa para esse fim. Mas nós não podemos fazer uma castração obrigatória. Então, neste caso, em detectando que aquele animal é uma matriz, aquela matriz ela está em sofrimento, porque não é proibido, não é proibida a comercialização de animais no nosso país, infelizmente não é proibida. É proibido sorteios de animais vivos em eventos. Isso está se trabalhando, essa proibição. Está se trabalhando ainda. Porque não é proibido. Ainda não é proibido. Não é proibido. Mas isso tudo é uma luta, porque quem comercializa
faz o lobby de lá e aqueles que são contrários, nós que somos contrários, nós trabalhamos do lado de cá para tentar proibir. Só que quando você vai para uma casa legislativa, no caso da nossa aqui, nós somos em 30. E cada um que foi eleito, ele defende, ele tem as suas bandeiras. E eles também sofrem pressão daqueles do outro lado para poder impedir que a gente avance. Tem tudo isso numa casa política. Então, Né? Que é preciso que as pessoas compreendam. Então tem que fazer pressão para que as coisas aconteçam como nós achamos que é o melhor para os animais. E outra que dúvida é também tratado o que eu tenho... respeito, que é tratado o cuidado, que é tratado o bem-estar do animal. Que é o meu entendimento, que por isso eu também criei. que eu acho que eu queria tirar aqui, essa questão dos animais e tal, é aplicável a todos os animais? Que? como Todos assim? os animais? A comissão se aplica a todos os animais? todos os animais. Nós tem uma lei recente de Por minha exemplo, aquele meu autoria. vizinho lá que cria 30 passarinhos dentro de uma gaiola pequenininha. Aplica ele. Beleza. Aplica ele. Aham. Então nós temos que ver. Mas os animais que ele cria, tem anilha, porque ele pode criar, não está proibido ele criar. Mas ele tem registro. Sim. Ele tem anilha, se ele tem registro, ele tem que sofrer a fiscalização. Você tem 30 animais numa gaiolinha. Aí isso daí o IEMA pode ir lá, claro. Tudo é temática É fiscalização. Para CPI. Não, é fiscalização mesmo, Aí é de fiscalização comissão de comissão. ou de CPI. Aham. Porque você pode considerar que é maus tratos. Nós vamos lá para identificar se é. Como CPI, nós vamos para identificar se é maus tratos. E como comissão, nós fazemos essa fiscalização independente de você denunciar. Sensacional. Independente da gente ter um boletim de ocorrência. Nós podemos ver, tem uma situação, foi denunciada, então, como comissão, nós podemos ir lá e fiscalizar. Nós recebemos uma denúncia de que está havendo nós queremos fiscalizar como deputado estadual. É, porque tem mostrado de outros tipos de animais também, sem ser só o gato ou o cachorro. Às vezes você encontra lá o cara que cria um passarinho de uma forma devida. Nós tivemos um caso, recentemente, no município de Cariacica, nós fomos para uma Eu já vi gente denúncia. de serpentário. Nós fomos para uma denúncia de maus tratos de animais de uma determinada raça e chegamos lá, os animais estavam maltratados, eram 5 filhotes que estavam maltratados e as 3 cadelas, e tinha na casa do lado, que era ligada à casa que nós fomos para poder verificar a ocorrência, tinha uma enormidade de gaiolas de vários pássaros de nossa fauna presos sem anilha, ou seja, ele estava captando esses animais cheios de armadilhas de nossa fauna, trinca-ferro, goleiro, tudo que para poder você ter esse animal, você tem que ter autorização do IEMA, do Instituto que regula tudo certinho. Aí você pode até ter, mas você ter esses animais sem autorização, comercializando e pegando da fauna, você está privando esse pássaro que vive livremente na nossa fauna, e você captura ele para comercializar. Nós temos um problema de tráfico de pássaros, de aves, muito grande no nosso país. E o Espírito Santo é uma rota, porque é uma área que tem muitos portos. Então, ela já foi identificada, várias vezes já foi pego, e pode ser uma dessas rotas. Também. Aqui tem muita mata com muitos pássaros. Muito. Exatamente. A fauna aqui é bem forte. Pode ser alguma dessas rotas que a gente vai precisar identificar. Mas a gente identificou um local que tinha muitos pássaros. Todos foram recolhidos, foram para o CETAS, que é do IBAMA, no município da Serra, um espaço que depois desses animais reabilitados, eles são livres em espaços que são disponibilizados por pessoas que têm grandes propriedades rurais para esse fim mesmo, para poder manter esses animais livres nesses espaços. Já aí puxa uma Controle. de um ouvinte nosso aí, você que deputada, recentemente foi criada uma lei, né, de controle populacional dos animais de rua. Como é que é essa lei? Poderia me explicar melhor? Quais são as palavras certas? É uma lei de proteção populacional? Essa lei é a lei 11.792, agora de março de 2023. É uma fresquinha, lei né? Nova. Fresquinha, uma lei de minha autoria. Sensacional. E que ela institui o Programa Estadual de Controle Populacional e Bem-Estar dos Animais Domésticos e adota outras providências. Tá, mas os animais domésticos é o quê? Os meus cachorros, é isso que estão na minha casa? Sim, todos os animais domésticos são cães, gatos, que foram domesticados, que vivem no nosso
ambiente familiar, ou nas ruas, Exatamente, isso que eu ou queria com saber. moradores de rua, mas são animais, eles são denominados domésticos, porque esses animais, a origem deles não é nas cidades, eles vêm das matas, o cão vem da Ele não mata, é era selvagem, o lobo. não sendo Sim, selvagem, Eles ele não é. começaram a existência deles selvagens, e eles foram sendo domesticados por mãos humanas e acabaram se tornando animais domésticos. Então, diz respeito tanto aos animais caseiros das pessoas, né? De repente, ajudar bastante as pessoas de comunidades carentes, né? Sim. Que não têm condições de arcar com uma castração animal, né? É bom que eu explique como que essa lei funciona, para quem que favor. vai poder Por acessar favor. essa lei. Vai ser feito um cadastro para estar castrando, estar tentando ajudar esses animais, o bem-estar desses animais que estão em situação de rua, que estão soltos nas ruas, que não tem um tutor para cuidar dele, está na rua. Os animais que são domésticos, mas que estão com tutores de baixa renda, aquelas pessoas que estão no CAD único, que estão aí, tem umas que estão no Bolsa Família, tem outras que não estão no Bolsa Família, mas estão no CAD único, e que comprovem que tem renda inferior a 3 salários mínimos, para poder também participarem do programa. Porque tem também o parâmetro balizador para você participar do programa que se enquadra nas pessoas, em famílias que estão em situação de baixa renda. Isso tem também os parâmetros. Os protetores independentes, que estão tutelando 5, 6 animais, porque se apiedam daquele animal, aí acabam trazendo para dentro do seu convívio, mas não tem condição de castrar. As organizações sociais e associações de proteção animal, que também acolhem esses animais e ficam juntando dinheiro, vendendo o almoço para comprar o jantar para poder castrar esses animais, também terão direito a estarem castrando seus animais. E os animais domésticos que estão sob a guarda das pessoas que estão em situação de rua, chamadas pessoas que estão nas ruas, vivendo nas ruas, né? Alguns falam mendigos, que eu não gosto de falar essa palavra. Sim, hoje a é palavra uma palavra muito adequada forte. é pessoa em situação de rua, mas que estão aí, que às vezes não tem nem como determinar a sua própria vida. Esses animais vão ser recolhidos, são castrados, desde que eles tenham um local para ficar, e depois que Serão passar devolvidos o a eles. período de resguardo do animal, quando a cicatriz já está curada, ele é devolvido, o animal é devolvido, desde que a pessoa tenha condição para estar cuidando daquele animal, para essa pessoa que está em situação de rua. Nós também não temos direito de estar tirando o animal, que muitas vezes É a a única pessoa companhia, que é né? de rua, ela divide o alimento que ela consegue com ela e com o animal, a gente cometer essa maldade de estar tirando o eu vou animal, falar- cerceando essa pessoa de ter esse animal, de E vou estar com esse animal. falar que alguns moradores de rua tratam melhor o animal, né? Conseguem alimentar melhor o animal do que eles próprios. Porque o que acontece? As pessoas se comovem, veem o carinho que ele tem pelo animal e às vezes doam ração. E aí muitas das vezes o animal ele é mais bem alimentado que o próprio morador de rua. E nós podemos ajudar com esse programa. Olha, se o morador de rua não tem condição de alimentar aquele animal, o programa também pode levar até esse morador de rua o alimento para o animal. O alimento. E aí, assim, no programa da causa animal, no programa social, que existe também, que as prefeituras fazem, aí o programa social leva o alimento para o morador de rua. Agora, o da causa animal, ele trata daquela situação do animal que não sabe buscar esse alimento. Ele não sabe, a menos que solte ele e saia caçando no lixo. É quando ele consegue uma lixeira um pouco mais baixa que ele possa tombar para poder ele buscar o alimento. Porque ele não é que nem a gente que sabe se virar. O animal não sabe se virar. Ele não tem essa consciência, essa clareza, por isso ele é atropelado com mais facilidade. Esse programa também, ele prevê o recolhimento de animal que foi atropelado para poder ir para tratamento. Então, vai depender muito da estrutura no Estado que tiver para absorver este programa e o Estado também se preparando para poder fazer com que essa lei ela seja totalmente executada. Sim. É uma lei boa e que ela seja totalmente executada. Mas é muito recente, né? Sim. E aí como é que a gente... já está acontecendo, assim, não, as pessoas estão... Tem algum telefone para entrar em contato? Não, ela está em fase de adaptação. Né? Não é adaptação que se fala. Agora ela tem que ser regulamentada.
ela está em fase de regulamentação. Como é que vai ser feito para executar? Como é que vai ser feito? Bom, está aqui a lei de controle e bem-estar animal. Nós vamos fazer conveniando clínicas, particular, porque nós não temos como fazer agora de imediato, demora para fazer um hospital, conveniando clínicas. Isso aqui, então vai ter contratação. Vai ter uma tabela SUS, uma tabela PET, que a gente chama. Qual o valor de uma castração de fêmea até tantos quilos, de macho até tantos quilos, de cachorro, de gato, né, quando é o felino, até tantos quilos quando é. Agora é pegar a proposta a lei que já foi aprovada, nem proposta, a lei que foi aprovada e tentar como é que vai viabilizar isso daí para isso prática acontecer. E como isso é que já está sendo feito pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, já está sendo feito isso, e o recurso vai vir do governo do Estado, é recurso estadual, e o gerenciador do programa serão os municípios, através dos consórcios que existem nas mais diversas regiões do Estado, junto com os municípios, para poder atender à execução da lei. Então, está se trabalhando nessa direção. A comissão vem para isso, para fiscalizar então vai ter a execução da lei. Provavelmente vai seguir no sentido de parceria com veterinária, com clínica. Sim, provavelmente. Até porque o Estado também não vai dar conta de... A sugestão nossa é essa, de convênio com o público-privado, com a iniciativa privada, porque em vários lugares tem clínicas, tem atendimento médico veterinário. Uma outra pergunta, para poder a gente conseguir fazer isso. Pode me dar essa resposta. Aquele centro de controle de zoonose que todo município tem. Aquilo dali, a maioria deles tem, né? Mas aquilo dali se envolve nessa situação ou não se envolve com nada disso? Não, porque centro de zoonoses... Para que serve aquilo dali? Eu nunca entendi. É difícil. E está sempre lotado, né? É difícil explicar mesmo. E é um problema. Centro de zoonoses é para tratar de zoonoses. O que é zoonoses? É quando uma doença é transmitida de um animal para a raça humana. A raiva. Se um humano pegar a raiva, que normalmente é transmitida para o cachorro pelo morcego, ele vai morrer. Não tem hoje cura para a raiva. Né? Já teve um caso, outro que aconteceu, da pessoa conseguir... Diz que no mundo tem um caso, mas eu desconheço. Não tem. Então, por isso, tem que ter a vacinação contra a raiva, que é feita anualmente, para que aquele animal... Por isso que quando alguém é mordido, tem uma mordedura de cão, normalmente, o que faz? Ou de gato, você toma vacina. Você toma vacina anti-raiva, antirrábica, que chama. Mas anti-raiva que é passada pelo animal para o humano. E tem outras zoonoses também, como esporotricose, que é passada do gato para o humano. Mas não é, então, assim, não é culpa do gato, não é culpa do cachorro. A culpa é das políticas públicas que tem que chegar até esses animais, que pegam, porque nós também pegamos doenças que podemos transmitir para eles. Então, é pegar esses animais e estar dando o tratamento adequado, de vacinação, dos cuidados adequados, para que não passe. Isso é zoonoses, isso é centro de zoonose. Quando um animal está numa situação dessa, ele vai para o centro de zoonoses, que é controlado pelas secretarias municipais de saúde. Então é só em caso dele de ser constatado que ele tem algum tipo de doença que possa infectar o humano. É o único momento que o centro de zoonose entra em operação. Então não trata de castração, não trata de recolhimento. Eles fazem, sabe o que eles faziam? Talvez tivesse uma legislação que abrisse um pouco a atuação deles, já ajudava. Mas aí é federal. Aí tem que ser federal. É federal, e o recurso ele vem carimbado para a saúde humana, e acaba, como nós temos muito problema de saúde, o recurso não cabe, acaba não sobrando nada para os animais. Por isso que a gente prefere até que seja no Ministério do Meio Ambiente, que seja na Secretaria do Meio Ambiente, porque a gente sabe que aquele sim vai para o animal exótico, vai para o animal doméstico, né, o exótico que a gente fala é o selvagem, vai para esses animais, para poder preservar o animal. Tem toda uma pirâmide orçamentária. Exatamente. Deputada. Na saúde acaba não sobrando para poder investir na causa animal, porque a causa humana também requer, a saúde ela é cara e ela requer muito recurso. O centro de zoonoses é o que algumas pessoas chamam de abrigo público dos animais? Não. Porque é algo que precisa ser esclarecido. Abrigo público aqui eu acho que nem tem na região. Não existe abrigo público. E vou te dizer mais. Deixa eu falar só para enaltecer mais ainda a pergunta. Algumas pessoas sabem que eu sou protetor animal e entram em contato comigo e falam: Jair, eu tô com um animal aqui
na minha rua, que já tá aqui Pra onde há que eu mando? meses. Pô, tem algum lugar que você possa me dar o telefone para eu ligar para eles virem recolher? Ou senão eu vou recolher ele aqui, você me ajuda a levá-lo a esse abrigo? Aí eu tenho que parar tudo e explicar pra pessoa, ó, peraí. Se você for pegar, você vai ter que assumir. Porque a gente não tem um local público para levar esse animal. Você pode fazer que nem eu faço. Vamos pegar o animal, eu até te ajudo a arcar com as despesas, vamos levar pro veterinário, vamos ver quanto é que é para castrar, porque o meu trabalho e de vários outros protetores animais é pegar o animal, levar pro veterinário, arcar com as despesas. E geralmente a gente divide, às vezes faz vaquinha e tudo, mas para não ficar tão pesado pra gente na questão dos gastos, né? E aí o animal estando recuperado, a gente faz uma campanha para que esse animal seja adotado. Às vezes utilizando as feiras. E aí, como as pessoas que não sabem sobre isso se compadecem de um caso desse de um animal de rua, e o que ela pode fazer? Ela pode ligar para alguém? Centro de zoonoses, a gente já sabe. No meu entendimento, deveria ter locais, mas não assim, de permanência duradoura, para tratar de alguns casos mais gritantes. Graves, né? Mais graves. Né? Eu defendo muito um hospital público veterinário, Isso. porque aí o animal ele é recolhido, ele é tratado, ou ele é devolvido para o lugar que ele estava, ou ali você faz uma grande rede de proteção e aí você tenta a adoção desse animal. Nós temos vários casos de animais adotados que tiveram a chance de um novo lar, porque a gente faz essa adoção de forma, esse trabalho com os protetores para buscar fazer a adoção de forma muito responsável. Aqui eu não posso deixar de ressaltar, neste momento com vocês, né, o trabalho da proteção animal, dos protetores. São verdadeiros anjos abnegados que assim dedicam suas vidas, sua existência a cuidar dos animais, a levar um acalento, um consolo, gastando do próprio bolso para poder levar um pouco mais de qualidade de vida para aquele animal. Um animalzinho que já está velhinho, cego, que tem uma deficiência motora, ou visual, ou auditiva, assim. São verdadeiros heróis. Eles fazem até cadeirinhas de roda. É incrível a grandiosidade dos protetores e protetoras fazem dos animais. bazar, das pessoas que amam os animais. É lindo, isso precisa ser ressaltado. Mas eu, particularmente, sou contra a esses locais que são verdadeiros depósitos de animais feitos por Estado, por município. Por quê? Que mal que esse animal fez para poder ele ser enjaulado, ele ir para uma cadeia? E se nós botarmos, mesmo num espaço grande, muitos animais, os animais eles acabam se estranhando. Você teria que ter um exército para poder você cuidar disso. Porque eles acabam se estranhando e se atacando e entrando no embate. É o instinto um animal. Outro, porque é um instinto. Você teria que ter um exército para se vigiar. E ele, que mal que ele fez? Que crime que ele cometeu para ele ser confinado, para ele não ter um direito de passear, para ele só de comer e beber água e ficar confinado ali e muitas vezes não poder se misturar com as fêmeas, tudo castrado. É justo para o animal isso? Então a gente precisa fazer um trabalho educativo desde as classes iniciais, nas escolas, sabe, nas famílias. Evitar essa procriação exagerada de animal, esse comércio exagerado de animais, né? Se compadecer da situação desses animais que estão aí entregues à própria sorte, fazer um programa como esse de controle de animais funcionar para não haver essa proliferação de animais na rua, com um sendo programa atropelados. Daí, pela vida dos animais e tudo, porque por uns 10, 15 anos, dependendo da raça. Você vai reduzindo a população de rua. Vai reduzir a população de rua. E ficam com os animais aquelas pessoas que querem ficar com os animais, né? Que gostam de ficar de ter um animal. Também não posso condenar quem quer ter. Eu quero ter um animal pequenininho, bonitinho, vai lá e adquire. Mas nós vamos fiscalizar.
essas Às vezes também pessoas nem pelo que tamanho, às vezes comercializam pelo temperamento, o temperamento. Nós vamos que tem um fiscalizar essas temperamento pessoas diferente. que comercializam esses animais para ver como é que está a condição desse animal lá dentro, das matrizes. Porque há um outro maltrato de explorar essas matrizes até elas ficarem velhas e não estarem tendo mais condição de procriar, porque animal é igual humano, uma mulher... E depois abandonam. Um tempo fértil, e depois soltam esses animais na rua. Essas fêmeas de raça, em idades que elas velhas já, em idades que ela não consegue mais procriar. Isso é uma maldade, nós já vimos vários descartes. Chama de descarte. Isso é crime. E nós vamos estar de olho nisso também. Nós somos do lema. Cadeia para maus tratos. Como a gente fala. Cadeia para maus tratos. Nossa causa é animal. Entendeu? Então nós vamos para cima para poder a gente... Claro, isso vai ser um processo longo, demorado, vai ser. Nós não vamos resolver com instalar de dedos, mas nós estamos caminhando nessa direção. Até porque a lei é muito recente, né? Em cima dessa lei a gente pode, acredito que a senhora e a comissão pode desenvolver a ideia do hospital para animais, né? Hospital veterinário, não sossegamos enquanto não tiver. As faculdades com certeza abraçariam bastante. Até faculdade de veterinária. Até para a pessoa que está estudando lá, o estudante de veterinária, vários casos. A habilidade dele aprender, a se aprimorar. Quer ver? E não só isso, cara. Experimentar casos novos, porque ele vai encontrar muito caso novo desse pode fazer como eu e a minha amiga Carol Boaventura, que é outra protetora também, já fizemos várias vezes. Nós resgatamos animais, tratamos, castramos, pagamos todas as despesas. O animal fica bonitinho. A Carol, ela trabalha com marketing. E aí ela faz toda uma historinha, uma fotinha, enfeita os animais. E aí pode entrar a faculdade de marketing, né? Da mesma faculdade, né? Sim. O curso de marketing. Pode ter vários parceiros. Vários parceiros que nos ajude a cuidar, os próprios estudantes de medicina veterinária, né? Então, assim, a gente tem vários... Isso, nós estamos evoluindo. Nós não tínhamos basicamente nada. Aí, de um tempo para cá, nós temos a CPI. Nossa, muita coisa. Nós temos alguns trabalhos a nível de município. Nós forçamos a barra e vários municípios na Grande Vitória criaram as coordenações ou gerências. Nós temos em alguns municípios castração animal, controle de população animal. Nós enviamos, pelo nosso mandato, todos os anos, para alguns municípios, porque não temos perna para mandar para todos, mas aqueles que a gente consegue uma parceria, recursos para controle, para castração de animal. E nós conseguimos com o governador Renato Casagrande que ele entendesse, junto com a proteção, com o Conselho de Proteção Animal da Secretaria de Meio Ambiente e a própria Secretaria de Meio Ambiente, que o governador determinasse que essa lei fosse executada. Então, também tem a vontade política do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Isso é muito importante para a gente, porque são recursos que vêm do orçamento, né? Já foram feitas, já fiz emendas do orçamento, e eu preciso, essa compreensão do governador nos dá a clareza que recursos no orçamento serão aportados para que este programa ele possa se tornar uma realidade. Ele vai ter alguns problemas iniciais, algumas dificuldades, certamente vai ter, porque tudo no início não começa pronto. São passos que nós estamos dando. E vão se adaptando, e uma vitória de termos criado a comissão, conquistada a comissão permanente na Assembleia Legislativa, que vai tratar do controle, da proteção e do bem-estar animal, e vai poder fiscalizar todas essas questões e esse programa sem precisar de denúncia. Porque o papel dessa comissão é de fiscalizar. Diferente da CPI, que é de ir quando o problema já aconteceu. O papel da comissão é de tentar, é buscar prevenir para que os problemas aconteçam. Tenho certeza que isso vai acontecer, o deputado. Nosso governador é diferenciado. Nosso governador já esteve aqui nessa sala aqui, já gravou um podcast aqui já, o governador. Ele é um cara, ele veio aqui, um cara super simples, conversou com todo mundo, falta brincou vindo com todo cada vez mundo. mais forte. Falta vindo cada vez mais forte. Mas a deputada vai ajudar a gente vai achar os caminhos, a gente vai achar os caminhos. Vou trazer. A gente vai achar os caminhos. Pedindo, falar com ele que vocês deputado, a gente já está indo para 1h30 de conversa. O tempo passa rápido. Se deixar, tem mais 1h30, porque tem muito papo. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é essencial, que a gente tem que fazer ela. Não é aquela ainda. Eu quero perguntar a você,
qual aquilo que aconteceu, assim, na questão da proteção dos animais, que você fala assim, isso aqui foi um marco e daqui pra frente eu acho que tudo vai mudar. Essa lei seria isso? Essa lei é um marco. A lei. Essa lei é um marco e daqui pra frente muita coisa pode mudar com essa lei. Essa lei é um marco. E teve um episódio, teve isso que é muito importante. Essa lei em concomitância com a comissão e com a CPI talvez faça uma boa... São marcos. Faça uma boa tríplice. Essa lei é né? um complemento. Eu acho que os três são marcos, né? Mas essa é um lei é um complemento. complemento, porque a CPI, ela vinha na situação já acontecida. Tem um episódio que eu tenho que falar aqui, porque também tem um lado muito triste nessa história toda. Nós tivemos um problema no município de Vila Velha. Município de Vila Velha. Aqui perto. No centro da cidade, aqui no município. Aqui Centro perto. da cidade. Aqui do nosso lado. Um apartamento denominado Apartamento da Morte. Onde animais foram mortos, que foram abandonados por uma jovem irresponsável. Filha de uma protetora. Filha de uma protetora. Filha de uma pessoa denominada protetora, o pai também denominado protetor, que buscavam na rede social recursos E arrecadavam, tá? em nome dos animais e E arrecadavam. arrecadavam. Essa moça jovem fez uma vaquinha eletrônica, arrecadou dinheiro e no processo investigatório ela relatou, ela própria falou que ela usou esses recursos da vaquinha eletrônica para comprar roupas, ir para as baladas. Absurdo. E para comprar drogas. Absurdo. Ou seja, muito triste. Eu estive na operação que resgatou esses animais, no quintal onde esses animais ficavam, uma situação muito precária, tinha mais pino de cocaína no chão do que animal dentro daquele local. Eu não estou aqui para julgar pessoas viciadas, mas usar a causa animal para poder sustentar vícios, para ostentação, para orgia, tem que ser condenado por nós. E essas pessoas não estão presas. E está quase prescrevendo o crime, mas que como são pessoas que têm um poderio econômico e familiar por trás, que acaba conseguindo ter bons advogados para poder usar de todos os mecanismos que procrastinam, que demoram com o processo, acaba que uma situação dessa nos deixa angustiada de ver que essas pessoas não foram presas até a presente data. Isso é muito triste e é isso que a gente quer acabar no nosso estado, porque essa comissão ela vem exatamente para tentar, na fiscalização, a gente não vai dar conta de resolver tudo, mas ir tentando e dificultando com que essas situações aconteçam. Eu presenciei essa situação e fiquei bem chocado com o acontecido. E a maioria das pessoas sabe também que é culpa da justiça mesmo, ser tão morosa nesse caso, de essas pessoas não estarem atrás das grades. Deputada, a gente aqui no podcast, o nome do quadro do nosso programa é Cada Vez Mais Forte, nós sempre fazemos as mesmas perguntas para os entrevistados. E aí eu quero que a senhora responda assim, sem raciocinar muito. Qual a sua definição? Quer raciocinar muito? Não, pode raciocinar à vontade. Não, para ela responder logo de cara. Para ela responder logo de cara, porque eu tenho certeza que todos responderam logo de cara, né? Uhum. Qual a sua definição de força? Força? Pode ser força física, força mental, força. Força é vontade de fazer as coisas acontecerem, é você se empenhar para que as coisas aconteçam e para a solução dos problemas que você observa, que são gargalos na sociedade, que muitas vezes não chegam até a maioria das pessoas. E se a gente tiver essa força de vontade, essa força de trabalhar no sentido que as coisas aconteçam, eu acredito que elas vão acontecer. Então, para mim, força é isso. É uma coisa que você não sabe mensurar. No meu caso, eu acredito que vem de Deus, porque Ele que organiza a minha vida e meus caminhos. Mas eu tenho uma força muito grande na direção de buscar resolver problemas. Eu sou uma pessoa que sempre onde trabalhei, sempre onde tive, assim, tem uma coisa que tem algum problema, passa para a Janete, porque ela tem uma força sobrenatural que ela vai arrumar um caminho para estar resolvendo os problemas. Então, para mim, a força é isso. Você não tem como descrever,
a força, porque ela se apresenta de diversas maneiras, mas para mim é uma situação em que você busca de todas as formas saídas para poder você fazer com que as coisas aconteçam da forma que você imagina. Muitas vezes pode não ser a mais certa, mas que você imagina que é melhor. Para mim é isso. E é uma coisa que, no meu entendimento, que vem de Deus, porque ela não é muito natural, ela é uma coisa que vem da gente, que tá na gente. Ou você tem, ou você não tem. Sensacional, deputado. A gente fica na torcida aqui para que essa força te dê continuidade, né? Que você consiga permanecer e continuar lutando. Ela vem com coragem, lutando. né? A força essa continuidade também é muito importante pra gente. A força, ela vem com coragem, com garra, com determinação. Então, isso tudo são ingredientes para que você tenha força para você buscar a solução de problemas. Mas ela vem com esses componentes. Mas, assim, antes de finalizar, eu tenho que fazer justiça a uma das questões também que avançaram e que eu preciso falar na causa animal, foi também a criação de uma coordenação, tem um núcleo na Polícia Civil de bem-estar animal. Eu não estou sabendo agora a gente disso. Está se recompondo, mas nós queremos avançar para a criação da delegacia. E nós conseguimos, do Ministério Público, que era um problema muito grande, a gente mandar a denúncia, o Ministério Público não oferecer denúncia à Justiça para entrar com um processo criminal, foi a criação da coordenação de bem-estar animal do Ministério Público do Estado. Então, isso também é um avanço, são questões assim que, com certeza, elas vão mudar muitas coisas daqui para frente, porque criação da CPI, criação da comissão, a lei, o Programa Estadual de Controle do Bem-Estar Animal, o núcleo da Delegacia da Polícia Civil, o Ministério Público com coordenação. Caramba, são vários elementos. Todo mundo junto. Exatamente, sendo construídos em torno dessa causa para que realmente... Isso é força. A junção dessas entidades, desses segmentos, dessa construção, isso mostra a força de todos nós na busca da solução de um grave problema que hoje acomete os nossos animais, tanto domésticos como silvestres, animais que são vítimas do poder público, das pessoas irresponsáveis, aquelas pessoas que ainda fazem parte usam o contrabando de animais, que são os animais silvestres, sabe, que exóticos, ainda são contrabandeados, animais que são usados para o exibicionismo, né? Uma série de coisas que precisam ser revistas. Então, isso daí, para mim, deputado, vai ser um balizador. Eu queria pedir a senhora agora, para a gente encerrar, fazer as suas considerações finais, para alguém que está assistindo a senhora agora, que às vezes está lá, aquele cara que está assistindo, a gente viu até agora e já está pensando assim, pô, aquele colega meu, aquele cara, aquele vizinho, tem aquele cara que está fazendo isso, aquele cara lá faz aquilo. Como é que faz, o que ele tem que fazer, como ele tem que se mover. E aquele também que é protetor animal e que estava assistindo a gente aqui até agora. E eu queria que você deixasse um recado especial para essas pessoas. Eu quero agradecer aos protetores dos animais, aos amigos da causa animal, a todas as pessoas que gostam dos animais. Pelo que fazem, pelo carinho para com os animais, pelo respeito aos animais, pelo cuidado. Eu quero agradecer as organizações sociais que têm um trabalho fantástico, associações independentes, mas também as instituídas, Assembleia Legislativa por criar uma comissão permanente, por criar a CPI, o Ministério Público, a Polícia Civil, enfim, ao Governo do Estado por entrar nesse programa, mas especialmente eu quero agradecer as pessoas que se envolvem nessa causa e que, junto conosco, denunciem os fatos. A você que está nos assistindo e que muitas vezes não é um amante da causa animal, mas você se compadece com o sofrimento alheio de um ser inocente que é vítima de uma agressão humana. Denuncie. Nós temos um e-mail que é defesadosanimais@gmail.com. A gente consegue colocar aí embaixo depois, né, André? Vamos colocar sim. Vai estar aqui Esse embaixo. é um e-mail que você pode denunciar. Tem também um telefone 3382 3630 027. 027 que você pode denunciar. Você pode denunciar
mas você tem que ter, se for para a CPI, um boletim. Então vá numa delegacia mais próxima Talvez esse boletim ou consiga fazer faça um online. boletim online. Você não precisa se identificar para fazer o boletim online. Mas tente, mesmo que está fora do ar, tente. Chegue até a gente para poder a gente conter este agressor e poder salvar, chegar em tempo de salvar a vida desse animal. Por fim, eu quero pedir a todos vocês, a todos nós, que entrem nessa luta. Cadeia para quem maltrata animais. Porque nossa causa, ela é animal. Nós somos animais. Nós, sencientes, humanos, que temos raciocínio, mas temos aquele animalzinho também que é senciente, que não raciocina, não tem muitas vezes o nível de inteligência intelectual como a nossa, mas também sente dor, sente frio, sente fome, sente calor, né? Tem também problemas respiratórios, uma série de questões que precisam de nossa atenção e de nosso respeito. Então, isso que eu peço, é a mensagem final que eu deixo. Vamos trabalhar junto. Cadeia para quem maltrata animal. Vamos fazer isso todos nós Vamos três fazer, juntos? vamos Vamos lá. fazer. Então, então vamos devagar. É assim. Cadeia Para quem maltrata. Não, peraí. Vamos lá. Vamos de novo. Cadeia para maus tratos. Vamos lá. Cadeia para maus tratos. Nossa causa é animal. Nossa causa é animal.